Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Facility Management Sem Mistérios. Meu nome é Thiago Santana e o programa de hoje ele vai estrear um formato que vocês vão encontrar com cada vez mais frequência aqui no nosso programa, que tem a ver com compartilhamento de experiências de ambientes incomuns ou pelo menos não tão fáceis de serem encontrados na vida, no dia a dia de qualquer gestor de facilities, gestor de propriedades, gestor de ambientes de trabalho. E obviamente a gente vai discutir nesses ambientes incomuns quais são os desafios, as oportunidades e que lições a gente pode trazer para ambientes um pouco mais conhecidos. E para o episódio de hoje, para inaugurar essa série, eu tenho o prazer de convidar e de chamar o Alexandre Paes Leme. O Alexandre que tem uma história gigantesca aí na parte de hotelaria, hospitalidade em plataformas de petróleo, exatamente, aqueles monstros que ficam lá em alto mar extraindo petróleo e tem toda uma vida que funciona, que pulsa ali dentro e a gente vai ouvir um pouquinho sobre as experiências, os desafios, oportunidades de carreira nesse setor que, como eu comentei, provavelmente a gente não deve conhecer muita gente atua. Alexandre, seja bem-vindo ao nosso programa. Uma boa tarde para vocês. É um prazer estar conversando com vocês agora nesse momento. Sensacional. Alexandre, se apresenta para o pessoal antes da gente começar. Fala um pouquinho quem você é, da sua história e como é que começou essa atividade aí em plataformas de petróleo. Mais de 20 anos, né, Alexandre? Conta um pouquinho a sua história para o pessoal. Olha, tudo começou quando eu comecei a trabalhar com restaurantes, né? Eu trabalhei como maître com o Zé Hugo Celidoni, aqui no Rio, e me encantei com exercer essa profissão de restaurante e tudo, entende? E, de repente, me encantei com um convite de um amigo para experimentar shift tour de uma plataforma de petróleo. Então, eu fui convidado para participar. A gente tem que fazer uma experiência, né? Então, a gente vai um dia, faz uma experiência, fui convidado. Nesse embarque que eu fui, foi muito engraçado, porque você faz uma espécie de um treinamento, primeiro você tem que falar inglês e depois você tem que seguir uma série de situações comuns, porque como você entra numa plataforma, você toma um choque, porque o ambiente é muito agressivo, né? É embrutecido, né? Então você tem que fazer ter assim, uma personalidade assim forte. Você não pode ficar assim muito assim, assustado, entendeu? Porque você tem uma série de atividades diárias que te ocupam, então você acaba até esquecendo que você está numa plataforma. E é perigo o tempo todo. Vamos lá, Alexandre. Pegando um pouquinho, então, sobre isso que você acabou de falar do ambiente, né? Existe, para quem não sabe, a particularidade de, pelo menos uma grande parte das plataformas, do regime de trabalho que é diferenciado. 15 dias no mar, 15 dias em terra, né, Alexandre? E aí fala um pouquinho dos desafios. Como é que você gera atividade para pessoas que ficam 15 dias o tempo todo, integralmente, dentro de um, entre aspas, ambiente de trabalho? Como é que você faz para quebrar esse sentimento de estar 24 horas trabalhando? O que existe lá nesse sentido? Olha, você tem que esperar as coisas acontecerem. Você sabe das suas atividades, né? Você tem que chegar, você é uma equipe, você é um gerente de hotelaria, então você tem que estar preocupado em tudo, preocupado em fazer um menu para o café da manhã, para o almoço, e são 24 horas direto. Então você praticamente dorme muito pouco, né? Você dorme, acorda, você dorme de dia, você dorme de noite, pouquinho, 2, 3 horas, sempre está sendo solicitado, porque tem sempre acontecendo alguma coisa nova nos 2 turnos, né? Então, essa é a parte mais estressante. Você fica ligado quase o tempo todo. Então, e você não tem muito o que fazer em termos de evitar problemas, porque eles vão vir de qualquer maneira. E quando eles vêm direto em cima de você, né?
e você tem que estar preparado, sabe? É problema pessoal, é problema de operacional, entendeu? Então, várias coisas assim que são assim, desafiantes, né? Mas você tem uma série de coisas para fazer. Por exemplo, a lista do mil, que seja a lista de pessoas que estão na plataforma para você poder cobrar depois. Então, você tem que fazer uma lista de presença. Isso é diário, entende? Isso é uma coisa que você tem que fazer isso diariamente, porque tem sempre gente saindo e entrando na plataforma em momentos assim, sabe? Às vezes não da tua equipe, mas de outra equipe, entendeu? Então, a coisa realmente é dinâmica, né? Então, por isso que você fica 15 dias. Apesar de, às vezes, você tem que ficar mais tempo quando a pessoa que vai te render fica doente ou não há tempo hábil para substituição, você acaba ficando mais um mês, fica mais 15 dias. Isso já aconteceu várias vezes, né? Então, você tem que estar preparado para esse momento também. Não sei, tudo assim é um desafio, né? Mas é muito legal, sabe? Porque você tem uma experiência de pessoal, porque as pessoas têm assim, problemas também de trabalhar num lugar desse, carregam uma série de coisas, os medos, entendeu? São constantes, sabe? A plataforma ela tem 4 thrusters, que são hélices que deixam ela parada no mesmo lugar. Isso é tudo controle por computador. Então, ela não fica se movimentando. Então, movimenta movimenta o outro lado, para ela ficar parada no mesmo lugar. Então, isso é um controle que eles têm lá operacional. Mas estava um maremoto, aqueles de ondas enormes. Então, a plataforma começou a dernar completamente. E nisso começa a tocar um alarme, que é um alarme para todo mundo, sabe, se comparecer aos barcos, porque você tem... E antes disso acontecer, porque a gente faz toda semana, a gente faz um exercício, é o chamado drill de acidentes. Então, a gente está dormindo, e são sempre feitos nas horas mais assim que ninguém pode esperar, né? Então, de repente, toca lá o alarme, todo mundo tem que sair correndo para o tal barco, e pessoas que têm... Eu tenho uma lista, fico com uma lista para chamar as pessoas, bater nas portas dos quartos para poder acordar, pegar cobertor, botar aquele colete salva-vida. E tem uns barquinhos, porque todas as plataformas têm uma espécie de um barco, que é um barco que ele é à prova de fogo, e todo mundo entra lá dentro, depois fecha, e ele despenca de uma altura, cai dentro d'água e já sai. Lá dentro tem água, tem comida, tem tudo. É uma forma das pessoas sobreviverem, né? Então, isso é uma coisa assim, que me deixou muito assim, assustado na época, porque realmente isso pode acontecer, sim. E, Alexandre, conta um pouquinho o que existe dentro da plataforma para distrair as pessoas fora dos turnos de trabalho, sendo que ela tem que estar ali durante os 15 dias ou 30 dias muitas vezes. Que recursos, que instalações, que amenidades existem ali para aliviar a carga de trabalho de quem está concentrado aí tanto tempo em alto mar? Olha, a plataforma, ela tem, são 4 coisas que você faz assim, que são muito boas. Lá você tem um bom dormitório com bom ar-condicionado, as camas são excelentes, né? Você tem a parte de comida é muito farta e muito boa, você come quanto quiser, à vontade, né? Então, dormir, comer e trabalhar e se divertir. No caso aí, você tem lá uma sala de vídeo que você vê os cinemas, vê o que você quiser ouvir. Tem uma parte de fazer exercício também. Algumas agora já estão mais sofisticadas, fazem uma espécie de uma mini academia lá e tudo. Mas é a forma que você tem, porque você trabalha tanto que depois do trabalho você vai dormir, mas vai dormir bem. Depois você vai comer muito, entendeu? São coisas que você faz constantemente, né? A preocupação de um chief steward, que é a profissão do gerente de hotelaria, é manter essa coisa toda funcionando, né? Então, a parte de lavanderia tem que estar funcionando, você tem que estar supervisionando a parte de arrumação de quartos também, que é importante você deixar tudo limpo, fora a parte da comida, né? Porque você tem que fazer limpezas na câmara fria, ver como é que estão as coisas, se estão sendo bem guardadas, se
o que está estragando, o que não está estragando, entendeu? Então, você tem que ter um conhecimento assim, de coisas que você tem que manter a coisa bem organizada. Então, não tem falta de o que fazer. Você tem sempre o que fazer e muito o que fazer. Então, essa profissão, para quem é muito caprichoso, que, no caso, as pessoas que são assim, muito detalhistas, eu me considero um pouco assim detalhista. Então, isso na plataforma é muito importante também, isso me ajudou. Isso tudo eu trabalhei antes de entrar para a plataforma. Então, quando eu fui para a plataforma, eu tirei de letra essas coisas, né? Então, principalmente a questão de economia de comida, né? Porque vem muito, né? Então, é aquela coisa da história do desperdício. Então, para uma plataforma, para atender 200, 300 pessoas, vai uma quantidade de comida muito maior do que precisa, justamente porque, se acontecer alguma coisa, nunca vai faltar. Essa é a política deles, entendeu? E eu tinha essa mania de economizar, de não deixar estragar. Alexandre, você comentou de algumas áreas, e quando a gente olha para uma gestão de temas semelhantes em vários outros ambientes, rouparia, refeição, dormitórios, normalmente são pontos constantes de insatisfação do público em geral. Pegando nisso, quais eram os principais pontos de reclamação do pessoal que tinha, né, sobre essas áreas lá, Alexandre? Olha, sempre sumia uma roupa, porque o sistema era uma sacolinha, né, de cada quarto, e você botava sua roupa ali, a pessoa recolhia, e depois que lavasse, botava na mesma numerada, a mesma sacola numerada. Mas sempre tinha esse problema de sumir. Então, você tinha que ter uma pessoa bem esperta com essa parte de lavanderia, né? E as máquinas eram excelentes, mas a parte de hotelaria que eu falo, de manter a roupa controlada, limpa, sabe? Essa é a coisa do capricho. Então, você tem que ter uma boa equipe. Se você tiver uma boa equipe, as coisas vão funcionar bem mais tranquilas. Mas você pode ter uma pessoa que nunca trabalhou e você vai orientando, entendeu? Você tem como orientar, entende? Então, você vai ensinando, é assim, tem que fazer assim, assado, entendeu? E outra coisa também, as pessoas têm que estar bem arrumadas, porque toda hora o pessoal da equipe de hotelaria está cruzando com as pessoas e tudo. Então, é uma forma de você mostrar uma certa organização, um certo respeito, e você tendo sua roupa toda bem arrumada, não é aquela falta de capricho, de você estar com uma camisa furada, alguma coisa assim. Então, eu era muito detalhista. Então, como esse trabalho eu exigia demais, porque a gente tem que mostrar sempre o melhor, sabe? Porque é assim que dá o prazer para a gente mostrar o melhor, né? Porque é muito mais difícil assim, mas é muito mais prazeroso, né? Então, mas são situações que aconteciam, né? Alexandre, você comentou desse olhar com detalhes, né? Para quem está ouvindo e tem ambientes de escritórios, ambientes de fábrica, ambientes mais tradicionais, que lições que você aprendeu nessa sua jornada trabalhando em plataformas? Que dicas que serviriam para esse público também prestar atenção nos seus ambientes de trabalho e, quem sabe, aplicar e ter, de repente, um ecossistema melhor, que pode ter uma experiência melhor para colaboradores, funcionários e clientes? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Em todo lugar que você vai trabalhar, o fator RH é muito assim, é muito difícil, né? E, ao mesmo tempo, é um desafio, porque nem todas as pessoas ficam satisfeitas com você. Então, você tem que fazer do seu trabalho um ambiente agradável, né? Então, você tem que, de qualquer maneira, você tem que ter uma fórmula, sabe? Uma estratégia de se fazer simpático. Por exemplo, a plataforma não tem como você se fazer simpático, porque ali a coisa é embrutecida mesmo, o próprio trabalho já é embrutecido. Então, aí você dá um sorriso na hora de você servir a comida lá, você está junto, e aí você oferece, quer alguma coisa diferente, como é que está teu dia, entendeu? Em qualquer trabalho que você tiver, você vai ter gente que não vai gostar de você, por menos de graça. E você
pode contornar essa situação. Você deve contornar, porque o trabalho é um lugar que você tem que se sentir bem. É difícil isso, mas não é todo lugar que você tem gente que não gosta do trabalho que está, mas é obrigado, entendeu? Tem gente que está trabalhando num lugar, mas está pensando em mudar para outro lugar, entendeu? Tudo por causa do problema das pessoas, do relacionamento com as pessoas, né? Eu, como chefe de equipe, eu tinha problemas assim, com a própria equipe, né? Que eu exigia demais, né? Eu gosto de deixar as pessoas desenvolverem o seu trabalho, porque as pessoas têm que saber o que tem que fazer, né? Você pode orientar e tudo, mas você tem que deixar a pessoa desenvolver, né? Porque tem pessoas, infelizmente, que trabalham que é só amando, tipo assim, vai ali, faz aqui, faz ali. Aí a pessoa para. Se parar ali, você vai, agora vai falar, faz aquilo ali outro, entendeu? Isso cansa a gente, né? Isso eu não sei como é que está a dinâmica atualmente em vários outros setores, mas tem pessoas que só trabalham se você mandar. Não desperta da própria pessoa em se tocar em fazer as coisas, ou então diversificar, ou então tentar progredir, ou tentar, sabe, ampliar um pouco mais a área dele de trabalho, entendeu? Essa é a problemática de hoje em dia. Mas é importante você fazer um ambiente sempre saudável. Vai ter problema, sempre tem problema em todos os lugares, mas você pode muito bem, com inteligência, paciência e educação, entendeu? Você tem a obrigação de mudar esse quadro para fazer uma coisa bem legal, entendeu? Alexandre, o que a gente está percebendo é que os problemas, as dificuldades, apesar de um ambiente tão diferente, mas elas são muito semelhantes ao que todo mundo enfrenta nos mais diversos setores e segmentos de mercado, porque no final das contas nós trabalhamos com pessoas e pessoas são pessoas em qualquer lugar. Alexandre, para a gente encaminhar para o final do nosso bate-papo, para quem quiser, tiver interesse em seguir nessa carreira, o que ela deve fazer, onde ela deve procurar, que cursos ela tem que ter, onde ela pode ter mais informação? Olha, existem algumas firmas, você tem como procurar no segmento, porque tem várias revistas e vários jornais que tem esse segmento na área de hotelaria de plataforma. Então ali nessas revistas, nesses jornais, tem anúncios para cozinheiro, para o cara trabalhar numa equipe, entendeu? Não é muito difícil isso não, principalmente chefe de equipe. Então você vai tirar um curso, né, na entrevista, e lá vão te explicar o que você tem que fazer, justamente tem o pessoal da área da cozinha, tem o pessoal da área da lavanderia, tem o pessoal que arruma, que arruma as coisas todas, né? E outra que faz a parte da limpeza, que ajuda justamente a fazer a equipe toda a ter um funcionamento como se fosse um hotel. É a mesma coisa que um hotel, uma pousada, vai ter essas mesmas diretrizes, entendeu? E tentar fazer a vida, quer dizer, depois que você souber da entrevista, dessas coisas, então você vai fazer uma experiência, e tem que fazer uma experiência, né? Porque é importante você saber se você vai se adaptar a ficar numa plataforma, né? Primeiro você vai ter que antes de você ir para a plataforma, você vai para uma sala que vão te explicar tudo, como é que funciona o helicóptero, como faz, se o helicóptero cair dentro d'água, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, entendeu? Então, são as etapas que você vai aprender até chegar na plataforma. Chegando na plataforma, aí sim, lá vai ter assim, uma espécie de você vai saber direitinho o que você vai fazer, uniforme, essas coisas todas, entendeu? Então, não é difícil, não. Trabalhar não é difícil. Quem quer, trabalha. Então, se quem tem interesse nesse tipo de trabalho, sabe, e não ter medo também, porque agora tem momentos muito bonitos, quando você pode ter tem um pôr do sol daqui maravilhosos, entendeu? Eu tive momentos de você estar no oceano, é tudo azul, porque é mar azul, que é longe demais. Então, de repente, você vê um cardume de albacora pulando numa lua cheia, sabe? É uma coisa assim fantástica, não tem como você... É uma coisa belíssimo isso, né? Então, e você está ali na hora, você está vendo os peixes
todos prateados, pulando, grandes. Então, sabe, tem momentos assim de muito prazer. Eu praticamente gostei muito. E tenho certeza que esse bate-papo vai despertar em muita gente o interesse pela área. Alexandre, quero agradecer demais o nosso bate-papo. Como eu comentei, é o primeiro programa de uma série que a gente quer explorar um pouquinho mais ambientes não tão comuns para o público de Facility Management, Property Workplace. E eu tenho certeza que quem está ouvindo vai não só se identificar e reconhecer problemas que são semelhantes, mas talvez tiveram alguns insights aí para melhorar as suas operações dentro daquilo que eles fazem no dia a dia. Esse é o programa para hoje. Fique atento ao nosso canal, que semana que vem tem mais Facility Management sem mistérios para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Abraço.